Boa noite, Agnes. Boa noite, Thais. Boa noite, Pati. Buenas noches. Boa noite, Omar. Boa noite, Marco. Áudio tá bom? Maravilha. Dá só mais uns segundinhos aí para ver se o pessoal entra. Não, foi na passada que eu falei sobre o inferno. O óculos foi-se. Aposentei o bichinho. Então, amém, queridos. Vamos aí. Hoje o tema, então, é imortalidade da alma. Então aí, quem de vocês acredita que, por exemplo, quando a gente morre, a alma deixa de existir, certo? Ou alguns afirmam que a alma fica dormindo, aonde, sabe Deus, fica lá numa espécie de sono, ou aquilo que a Bíblia fala, né? Que é o que a gente vai tratar hoje aqui, certo? Então, assim, a doutrina da imortalidade da alma, ela é uma revelação clara no Antigo Testamento, como vários outros temas que a gente já tratou aqui, certo? Há diversos temas no Antigo Testamento que não estão lá, entende? Pelo menos não de modo assim claro, né? ou com muito texto falando sobre isso, né? Por exemplo, a ressurreição dos mortos, por exemplo, é um tema que quase nem tem no Antigo Testamento, né? Tem lá 1, 2, 3 versículos lá que vai falar sobre isso. Então, é pouco texto, né? Já tratando assim a questão do Antigo Testamento, já é uma outra realidade. Então, como eu sempre falo e vou falar novamente, é o Novo Testamento que é a chave de interpretação do Antigo Testamento, ok? Isso é o Novo Testamento quem diz. Então, mesmo que não tivesse nada no Antigo Testamento falando sobre o tema, se no Novo Testamento trata o tema, é o que importa. O Novo Testamento trata o tema, ok? Certo, queridos? Então, o Novo Testamento é a revelação completa, certo? Então, lá, ó, eu separei 3 textos aqui do Antigo Testamento que vai falar sobre essa questão da imortalidade da alma, meio que implícito ou explícito, dependendo do teólogo. Lá em Jó, capítulo 19, versos 25 a 27, diz assim: Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Então, Jó está deixando claro aqui que o dia que ele deixar o corpo, ele vai se encontrar com Deus. É o que ele está falando aqui, certo? Salmo 73, versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Então, também apontando dessa questão do depois da morte. Eclesiastes 2, 6 a 7. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Certo? Então aqui também o autor de Eclesiastes, que alguns entendem que foi Salomão, trata essa questão falando isso, que quando a pessoa morre, né, o corpo, o pó, volta à terra, certo? O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então,
Só falando que há sim versículos no Antigo Testamento que denotam essa questão da imortalidade da alma, ok? Então assim, a palavra alma em hebraico é nefesh. Significados para essa palavra: alma, ego, vida, pessoa, coração, ok? Refere-se à essência da vida, ao ato de respirar, tomar fôlego. Daí tem lá alma no grego, seria psique. Então, quando você lê lá na Bíblia hebraica, vai aparecer nefesh, e quando você vai ler na Septuaginta, que é a tradução em grego, vai aparecer psique, ok? Então, significados principais, né, do psique no grego: a vida natural do corpo, vida, a parte imaterial, invisível do homem, o homem interior. Daí espírito, no hebraico, ruá. Significados principais: respiração, ar, força, vento, brisa, ânimo, humor e espírito. Ok? E aí, no grego, então, hebraico, ruá, e agora no grego, pneuma. Por isso que você estuda pneumatologia. O que é pneumatologia? É a doutrina do Espírito Santo. Okay? Onde você vai estudar a pessoa do Espírito Santo e vai lá. Então, né, vem a palavra pneuma, que é espírito. Significado de pneuma: vento, respiração, parte imaterial, invisível do homem, o Espírito Santo, o homem interior, ok? Também pode significar demônios, né? Ou um espírito desencarnado, ou coisa assim, certo? Por que eu estou falando essas palavras aqui, né, no grego? Alma e no hebraico e no grego, tanto alma quanto espírito no hebraico e no grego, porque lá no Antigo Testamento, muitas vezes, essas palavras vão aparecer simplesmente num sentido de vida, né? Então, olha lá, matou a alma daquela pessoa, né? Perdemos a nossa alma. E naquele dia, muitas almas morreram. Então, dá o sentido do quê? De que a alma morre, ok? Só que não é alma nesse aspecto do ser imaterial, ok? Vai falar sobre vida, porque o significado de nefesh e psique, né, nefesh no hebraico e psique no grego, também tem esse sentido apenas da vida. Okay? Então, quando você morre, você, literalmente, ali a palavra vida, você perdeu a sua vida, vai aparecer alma, nefesh. Okay? Então, também tem esse sentido de possibilidade de morrer, porém, não o ser imaterial, ok? Que também tem o significado de nefesh e psique. Então, como essas palavras têm os dois significados, elas podem significar, uma hora está falando simplesmente de morrer, na possibilidade de simplesmente perder a vida, né? O cara morreu, está morto, ok? Então dá aquele sentido de que ele perdeu a alma dele, mas alma no sentido de vida, ok? Porém, em alguns outros momentos vai aparecer lá alma, né? No sentido de algo a mais, que não é simplesmente a vida, ou seja, o cara morreu, porém a alma permanece. Ok? Então, tem textos ali tratando as duas coisas. A mesma coisa com ruá ou pneuma. Né? Ruá no hebraico, para espírito, né? E pneuma também no grego, também para espírito. E que também pode significar simplesmente vento. Okay? Vento, sopro. O problema é que lá no Novo Testamento, por exemplo, vai dizer que Deus é espírito. Então, se a gente for usar isso de modo literal, vai entender então que Deus é vento, né? Que Deus é só um vento, okay? Que Deus é só um sopro e que não é uma pessoa. Então vai falar que o Espírito Santo, por exemplo, é só um vento, é só um sopro e não é uma pessoa. Estão entendendo? Então, ainda que essas duas palavras tenham dois significados, ok? Algumas pessoas utilizam somente um significado para então eliminar a possibilidade da imortalidade da alma. Vão pegar lá todos os textos do Antigo Testamento que vão tratar, por exemplo, nefesh, psique, como vida, simplesmente, o cara morreu a alma dele, perdeu a vida.
ok? E vão ignorar totalmente o Novo Testamento em relação a todos os textos no Novo Testamento, como a gente vai ver, que tratam, sim, a alma humana de uma forma distinta, de uma forma de permanência, a sua existência mesmo no pós-morte. E a mesma coisa em relação a ruach e a pneuma. Ruach no hebraico e pneuma no grego. A mesma coisa, porque se for utilizar simplesmente, né, como vento, você vai negar, obviamente, o ser de Deus e o ser do Espírito Santo. Vai negar a Trindade, né? E aí, muitas vezes, os testemunhos de Jeová, por exemplo, utilizam muito essa questão de pneuma como vento, simplesmente para negar a doutrina da Trindade, ok? Então, somente utilizando, então, uma das interpretações, das aplicações dessas palavras que são amplas, certo? Não significam somente uma coisa. Então, por exemplo, é muito difícil você separar também essa questão de alma e espírito, ok? É difícil fazer essa separação. Algumas pessoas, assim, por exemplo, creem somente de modo dicotomista, né? Os dicotomistas acreditam, por exemplo, que só existe o físico e o imaterial, né? O corpo e a alma e espírito seria uma coisa só. E aí tem os tricotomistas que acreditam não na separação entre corpo, alma e espírito. Então, alguns textos aqui dão essa impressão de que de fato existe essa divisão. Por exemplo, lá, Isaías 26, 9, olha o que fala. Com minha alma te desejei de noite, ou seja, com minha com minha nefesh, ou a minha psique, te desejei de noite. E com meu ruach, ou pneuma, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Ok? Então está falando essas duas coisas, né? Está dividindo ali alma de espírito, certo? Que mais? Maria, mãe de Jesus, ela falou assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 a 47. Alguns então entendem que quando esses dois textos, por exemplo, de desejo, né? Por exemplo, Isaías falando de desejo e depois separa para a questão do espírito e também essa questão de Maria, colocam então a alma muito mais ligada às questões do desejo e o espírito ligado às questões então do imanente, ok? Que mais aqui? Jesus no Getsemane, ele falou assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, né? Então, ligando também a questão dos sentimentos, a questão da alma. Lá na cruz, ele bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lá em Lucas 23, 46. Então, a alma estava triste. E ele não entrega para Deus a sua tristeza, a sua alma. Ele entrega para Deus, então, o seu espírito. Então, né, é muito difícil você dividir isso, você chegar realmente a uma conclusão absoluta do que é que realmente permanece. Porque há momentos em que fala espírito, há momentos que fala alma. E há momentos que faz distinção entre alma e espírito. Ok? Então, eu penso que talvez as duas coisas, tanto a alma quanto o espírito, são a parte imaterial do homem, certo? Então, existe o corpo, né? O nosso corpo que está aqui, com seus membros, e existe a nossa psique, o nosso espírito, a nossa alma, certo? E eu creio que, então, essas duas coisas que são indivisíveis permanecem, enquanto que o corpo, depois de morto, permanece ali, né, no pó, aguardando a ressurreição. Agora vamos então para a base bíblica da imortalidade da alma. Eu já tratei na semana passada a respeito da questão do inferno, o texto lá de Lucas 16, versos 19 e 31, que é a história do rico e de Lázaro. Então, como essa live aqui vai ser uma live que vai ser publicada depois, né, de modo separado, eu vou ler novamente o texto, certo? Mas há outros textos que a gente vai tratar, beleza? Então lá, Lucas 16, versos
19 a 31. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Então, estamos tratando de morte. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu. Morte. E foi sepultado. Daí toda aquela coisa do Hades, né? Então, que a gente tratou semana passada a respeito do inferno, né? Que é a questão do Hades, né? Que a palavra inferno está errada quando traduzida para Hades. Hades não é inferno, é outra coisa. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então, lembrando bem que os dois haviam morrido. Se haviam morrido, se a Bíblia então ensina que morreu, acabou. Se a Bíblia ensina que morreu, fica dormindo, ou seja, dormindo é dormindo, você fica sem atividade, ok? Morto, deixa de existir, não tem atividade alguma porque deixou de existir. Dormindo também, está ali tendo um tipo de atividade, mas não consciente, você está dormindo. E aqui Jesus vem então e conta uma história que é totalmente contrária a essas duas concepções. Porque ele fala aqui que os dois morreram e continuaram ativos, inclusive tendo uma conversa. Então Jesus está ensinando da possibilidade de uma conversa, de uma existência no pós-morte. É o que Jesus está ensinando com isso aqui, certo? Então, independente da continuidade dessa história, né, inclusive ele vai falar lá no versículo 30, né? Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Ou seja, dando mais uma vez a ênfase de que de fato eles estavam mortos, ok? Estavam mortos. Ele estava falando dessa possibilidade. Ele estava lá no Hades, certo? Já havia morrido, não estava mais vivo. E ele fala então de voltar um dos mortos para falar com a família dele. Ou seja, como isso? Como que alguém volta dos mortos se aquela pessoa deixou de existir? E para falar do que se essa pessoa morreu e perdeu totalmente a consciência, certo? Outra coisa, se estivesse dormindo, como que a pessoa viu um lugar se ela estava dormindo? Então você tem essas duas situações. Uma que morte, na não existência, não existe consciência de nada. Então não teria como essa pessoa voltar do Hades para falar para sua família de algo que ele não viu, porque se ele morreu, ele deixou de pensar, ele deixou de verificar as coisas, ele deixou de ter consciência das coisas. Então, como é que essa pessoa vai voltar para avisar algo, sendo que ele não experimenta nada depois da morte? Estão entendendo? Segunda coisa, se ele estava dormindo, é a mesma coisa, porque no sono não existe atividade. Se ele está dormindo, como que ele voltaria para falar de algo que ele estava dormindo e não viu? Tá entendendo? Imagine você estar dormindo na tua casa, acontece um monte de coisa na tua casa enquanto você está dormindo, no outro dia você acorda, você fala assim, você não viu o que aconteceu? Você vai responder o quê? Não, eu estava dormindo. Porque dormindo você não tem como ver alguma coisa, você está dormindo, certo? A não ser que você acredite em viagem astral, né? Que você sai do teu corpo e vai dar uma passeadinha enquanto teu corpo está dormindo. Tá entendendo? Então, essas duas concepções de aniquilação depois da morte, você deixa de existir, e sono da alma, não faz sentido à luz desse texto. Esse texto não deixa margem alguma para que a gente continue crendo nisso. Estou falando somente desse texto. Só esse texto por si só, ele elimina essa concepção de que ao morrer a consciência acaba, ou ao morrer você fica dormindo, literalmente dormindo. Depois, no final, eu vou tratar sobre essa questão de que quando Paulo fala do sono, do que ele está falando.
Okay? Quando ele fala que os mortos estão dormindo, do que ele está falando? Certo, queridos? Beleza? Vamos passar em diante. Outros ensinos de Jesus. Então, além da história do rico e do Lázaro, vamos para outros textos. Por exemplo, lá em Mateus 10, 28, olha o que Jesus fala. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no Geena. Aí sim, inferno. Ok? Então, do que Jesus está falando aqui? Olha, por que eu não vou ter medo? Eu não tenho que temer alguém que pode matar o meu corpo, certo? Como que eu não vou ter medo de alguém que pode matar o meu corpo? Se ao matar o meu corpo, ele está matando a minha alma. Porque segundo a concepção dos aniquilacionistas, né, lá no Antigo Testamento, a palavra lá, nefesh, ou psique, está ligado então à morte do corpo. E aqui Jesus está fazendo uma distinção clara entre nefesh e o corpo. Está dizendo o seguinte, nem todo mundo, ao matar uma pessoa, necessariamente está aniquilando a alma dela, ele está falando. Porque as pessoas podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. Não tem como matar a minha alma. E aí como que isso se aplica então nessa concepção aniquilacionista de que lá os textos que falam sobre matar a alma, quando as pessoas morriam. Tá entendendo? Aqui Jesus então está deixando de modo claro, volto a falar, o Novo Testamento está deixando de modo claro que há sim uma possibilidade que sim, nefesh significa algo que continua no pós-morte, ainda que existam textos que falam que nefesh pode ser morta, no caso lá, porque nefesh tem significado de vida e tem significado de algo imanente, de algo imaterial que permanece no pós-morte. Então Jesus está falando assim, olha, não tenha medo de quem pode matar o teu corpo, certo? Faz todo sentido. O corpo pode ser morto? Sim, o corpo pode ser morto. E até nefesh, dependendo do contexto do texto em que você está falando. E fatalmente, meus queridos, olhando alguns textos desses aniquilacionistas, é interessante porque nenhum deles tratam desses textos. Eles não tratam desses textos, eles só tratam dos textos que nefesh significa vida simplesmente. Okay? E não entram nessas questões. Pessoas escrevem livros tratando de nefesh somente ligado à vida e não tratam de nefesh os textos que tratam a respeito da alma no sentido de permanência no pós-morte. Ok? Então, por exemplo, olha só, se a questão aniquilacionista, eu escrevi um parágrafo aqui tratando então da possibilidade do aniquilacionismo, então, para a gente tentar trazer isso como uma reflexão. Tá? Vamos imaginar então a questão aniquilacionista. Imagine que quando você morre, simplesmente volta ao pó e não há nada imaterial que sobreviva a isso. Okay? Vamos imaginar isso. Você morreu, acabou. Volta ao pó, acabou. Não existe nada de você que permanece existindo. Teu corpo morreu, a tua nefesh, a tua psique morreu, acabou. Certo? O indivíduo está morto. Deixou de existir. Sobrou só o pó. Não existe nada imaterial neste ser. Deus diz que as pessoas podem fazer só isso com outro ser humano, ou seja, matar o corpo. Ou seja, não temam aqueles que podem matar e fazer você virar só pó. Ok? Olhando para o texto ali, né, aplicando no aniquilacionismo. Daí, Deus ressuscita o pó, novamente sopra sobre ele, então, a nefesh, a alma ou a psique, para então novamente fazê-lo virar pó. Seria o sentido do texto lá, né? Não tenho medo, mas tenha medo daquele que então pode ressuscitar, pode matar tanto o teu corpo quanto o teu nefesh. Né? Então, esse seria o sentido aniquilacionista. Então Jesus quis dizer o seguinte, dentro dessa aplicação aniquilacionista. Não temos que matam o corpo e te fazem virar pó.
temam aquele que irá te ressuscitar e te fazer de novo virar pó. Qual que é o sentido disso, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Na visão aniquilacionista, se você morre, vira pó, não continua o nefesh, não continua a tua psique, por que Jesus falou isso? Olha, não tema quem mata o teu corpo e não pode matar a tua alma. Tema aquele que quando você ressuscitar, vai te fazer você voltar ao pó de novo. Ué? Que sentido tem isso? Certo? Ou seja, você não deve temer quem te fará deixar de existir ao te matar, e sim temer aquele que te fará deixar de existir quando você levantar do pó para voltar novamente ao pó. Qual é o sentido? Então, para que eu vou ter medo de Deus, se o que vai acontecer comigo é o mesmo que já aconteceu? Estão entendendo o que eu estou falando ou estou falando muito grego? Dá um joinha aí quem está entendendo. Então, assim, se quando você morre, na visão aniquilacionista, você deixa de existir, eles olham para esse texto aqui e estão dizendo o seguinte, que Deus está falando assim, olha, não temam essas pessoas que fazem você deixar de existir. Temam a Deus que um dia vai ressuscitar você e fazer você deixar de existir. Eu falei, ué, se o resultado vai ser a mesma coisa, qual que é a diferença? Nenhuma. Ou seja, todo o temor, então, que envolve esta passagem, implica unicamente em que o cara, ao invés de existir como pó, não existirá mais nem como pó. Porque os vivos matam o corpo. Simples, ponto. Certo? E outro problema em relação a esse conceito aniquilacionista é em relação a esses dois versículos aqui. Ó. Mateus 23, 14 e Hebreus 10, 29. Olha o que falam esses textos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Já Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Ué, qual que é o sentido de mais rigoroso na aniquilação total? Se eu pequei um monte, fiz um monte de pecado, e aí um outro cara ali também, um pouquinho menos de pecado do que eu, né? O outro lá, então, nossa, o cara não fez quase nada de pecado na vida dele, né? Os três morrem. Qual juízo eu vou ter a mais do que eles se o meu juízo é a aniquilação total? O juízo do segundo é a aniquilação total. O juízo do terceiro, que pecou um pouquinho menos que todo mundo junto, é a aniquilação total. Estão entendendo? Estes textos não têm sentido nenhum. Não existe, então, dimensões, não existe níveis de rigoroso juízo se a aniquilação total é uma verdade. Ok? Só existe sentido se depois, na ressurreição, vai haver um juízo maior para cada um. Só isso faz sentido. Senão, não tem sentido algum esses textos. Ok? Outro texto, lá em Lucas 23, 43, diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus dizendo isso para quem? Para o ladrão. Há todo um mundo de interpretações dizendo que não, que Jesus não quis dizer isso. Jesus quis dizer isso, somente isso. Hoje mesmo, hoje porém te digo, né? Ou hoje te digo, ou hoje mesmo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Certo? Então, tenta fazer essa separação para dizer então que Jesus não estava falando para ele que ele estaria no paraíso com Jesus, certo? Mas o texto está falando isso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o que Jesus está falando ali em Lucas 23, 43. Aí nós temos uma outra passagem na Bíblia, que é lá em Mateus 17, 3 e 4,
que é em questão a aparição de duas figuras no Monte da Transfiguração, que foi Elias, que havia sido arrebatado, ok, todo sentido, né? Ele não morreu, Elias não havia morrido, assim como Enoque não morreram, os dois foram arrebatados até o céu, né? Estavam lá na presença de Deus, vivos, não experimentaram a morte. Só tem um probleminha em relação a esse texto, que é a aparição de um cara que tinha morrido, que foi Moisés. Como que Moisés me aparece ali? Se Moisés tinha sido aniquilado totalmente. Como que Moisés me aparece ali? Né? Nessa concepção de aniquilação total, ou de que não existe imortalidade da alma. Ok? Os adventistas, meus queridos, vão falar que Moisés havia ressuscitado. E ele aparece então ali, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Ok? Então, eles falam disso. Então, o problema deles é isso daqui. Ó. Deuteronômio 34, 5 a 6 diz assim: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. O que a Bíblia está falando então? Que Moisés morreu, foi sepultado, e ninguém sabia onde ele tinha sido enterrado pelo próprio Deus. Ok? Certo? E aí, o Novo Testamento vai falar o seguinte. Judas, no versículo 9, fala assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então, o autor de Judas, ele vai falar de uma briga do diabo com o arcanjo Miguel. Vai falar dessa briga a respeito do corpo de Moisés. Aonde isso daqui está relatado, não se sabe. Ok? Não se sabe com certeza. Mas a questão é que o autor de Judas está falando então que o corpo de Moisés, corpo de Moisés. Ok? Então Judas testifica que houve uma disputa acerca do corpo de Moisés. Se Moisés estivesse vivo, ele teria dito disputavam acerca de Moisés e não do corpo de Moisés. Não se utiliza a expressão corpo para se referir quando a pessoa está viva neste caso. Ok? Certo? Orígenes, um dos pais da igreja do segundo século, afirma categoricamente que Judas extraiu isso do livro Assunção de Moisés. Ele diz que a briga entre Miguel e o diabo foi porque o diabo reivindicou que Moisés não merecia um enterro digno, uma vez que ele havia sido um homicida. Isso aí é o que o Orígenes falou a respeito dessa passagem em Judas. Miguel responde que Deus é o criador da terra e que o diabo não tinha nenhuma autoridade quanto a esse assunto, segundo Orígenes. Nisso, Miguel enterra o corpo de Moisés nas montanhas e conduz o espírito de Moisés para os céus. Isso que Orígenes fala, ok? Biblicamente falando, não temos como saber, certo? Somente que Judas relatou isso. Aonde Judas extraiu isso também não sabemos. Orígenes fala que foi desse livro, A Assunção de Moisés. Porém, no livro A Assunção de Moisés, no capítulo 11, deixa claro que Moisés morreu. Ou seja, em nenhum lugar desse livro apócrifo, A Assunção de Moisés, aparece qualquer ressurreição de Moisés. Então, essa história de ressurreição de Moisés não existe em nenhuma literatura. Okay? Isso aí é uma especulação dos adventistas e dos aniquilacionistas em relação a essa passagem para dizer, então, para negar a possibilidade da imortalidade da alma. Porém, o texto fala isso de modo categórico, que Moisés havia morrido e agora aparece Moisés ali. De que forma? Se ele estava morto. Provando, então, biblicamente falando, que o espírito de Moisés permaneceu no pós-morte. Amém, queridos? Mais um texto. Filipenses 1,
20 a 26. O apóstolo Paulo falando da sua morte. Diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só. Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vida, morte. Ok? E aí, o versículo 21, ele vai falar o seguinte: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo está olhando para a sua morte como uma espécie de lucro. Viver para ele é Cristo, mas morrer para ele é lucro. Lucro. Entende? Ele olha para a sua vida, para o seu ministério, para tudo que ele estava sofrendo no seu ministério, todas as perseguições, tudo que ele enfrentava na sua vida, no seu ministério. E ele falou assim: olha, para mim morrer é lucro. Se eu morrer é lucro. Ok? No versículo 22, ele diz assim: caso continue vivendo no corpo, continue o quê? Fazendo o quê? Vivendo aonde? No corpo. Certo? Terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Então ele não sabe se ele escolhe permanecer no corpo ou se ele não permanece no corpo, se ele morre, porque para ele era lucro. Depois eu faço os comentários sobre esses versículos, tá? Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir. Eu acho interessante isso, que todos esses aniquilacionistas, todos esses caras que lidam com Nefesh como a vida simplesmente, né? Morreu, acabou o Nefesh, ou lida com o Ruá como vento, né? Eu fico pensando nisso. Por que Paulo está falando sobre partir? Se você morre, você parte para onde quando você morre? Se não existe nada no pós-morte, segundo os aniquilacionistas, parte para onde? Para onde Paulo está achando que ele vai partir? Então alguns vão utilizar esse texto aqui, eu já vi adventistas tentando explicar esse texto, que dizendo que Paulo está falando da ressurreição dele. Não está falando da ressurreição dele de jeito nenhum. Mas não adianta fazer esse malabarismo hermenêutico, sabe, interpretativo, que não tem a menor possibilidade de Paulo estar falando sobre a ressurreição dele. Não existe isso no texto. O texto está falando sobre morte, certo? Ele está falando sobre morte. Ele não sabe o que escolher entre as duas coisas, entre morrer e partir. E ele fala o seguinte, que para ele morrer é lucro. Lucro. Certo? Que lucro há na morte, meus queridos? Se você vai deixar de existir. Não existe lucro em deixar de existir. Não há nenhum lucro nisso. E aí ele continua então. Desejo partir e estar com Cristo. Então por isso que é lucro para ele partir. Porque para ele partir é estar com Cristo. Senão, não tem sentido. O que é muito melhor. Contudo, olha que ele vai continuar. É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha que coisa interessante. Então ele fala sobre partir e fala sobre permanecer. Partir é o quê? Estar com Cristo. Permanecer é o quê? Permanecer no corpo. Ok? Então por que morrer para ele é lucro? Simples, é só você ligar as coisas. Para ele, morrer é lucro porque morrer é estar com Cristo. Ele não sabe o que ele prefere. Ele não sabe qual escolha tomar nesse aspecto. Se ele permanece no corpo ou se ele parte para estar com Cristo. Partir, meus queridos. Ok? E aí fazer uma desconexão, tirar essas afirmações dele do texto e dizer que Paulo está falando de ressurreição, mas não venha com essa conversa. Entendeu? Não aceite esse tipo de balela, porque isso é balela. Certo?
Então, versículo 25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Certo? Então, morrer é lucro. Qual o lucro que Paulo teria? Simplesmente deixar de existir? Nenhum. Não existe lucro na não existência. Certo? Não existe lucro. Qual seria o lucro dele? Se ele morresse? É estar com Cristo. Partir. Partir. Como que o morto parte, meu querido? Se o morto está lá no cemitério, como que o morto parte? Não parte. Está lá, continua lá. Certo? Então, por causa do corpo, ele fala isso, permanecer no corpo. Permanecer no corpo. Olha essa palavra, permanecer. Significa que quando morre, ele está falando de morrer, significa que quando morre, ele não permaneceria no corpo, ele partiria para estar com Cristo. Ok? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, olha o que ele fala também para Timóteo. 2 Timóteo 4, 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele não está falando de ressurreição aqui. Ele está falando da sua morte. As cartas de Timóteo foram as suas últimas cartas. Ele já estava consciente que o fim dos seus dias já estava chegando. Ele fala isso. O tempo da minha partida está próximo. Do que ele está falando? Da sua morte. Ele nem tinha morrido. Como é que ele vai falar de ressurreição? A minha partida está próxima. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha só, tanto isso não pode estar falando de ressurreição, que o texto fala deixar este corpo. Na ressurreição nós não deixaremos este corpo. Na ressurreição, nossos corpos serão revestidos de imortalidade. Nós nunca deixaremos este corpo na ressurreição. Este corpo que está aqui vai ser revestido de imortalidade, é o que Paulo vai falar depois, lá na sua carta aos Coríntios, que a gente vai tratar daqui a pouco. Ok? Então, temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ponto. Amém? Então, como que não existe imortalidade da alma? Como que a alma não sobrevive no pós-morte? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre deixar o corpo. Não é ressurreição? Não tem como ser ressurreição. Certo? Não tem a menor possibilidade de ser ressurreição, porque ressurreição você não deixa o corpo, é ressurreição. Ressuscita o que, afinal de contas? O teu corpo. Então, como é que vai deixar o corpo na ressurreição? Não tem como. Logo, só na morte você pode deixar o teu corpo. Na ressurreição, não. Na ressurreição é o corpo. Certo? Então, queridos, o apóstolo Paulo aqui arrebenta qualquer possibilidade em relação a essa questão de que não existe a menor possibilidade da alma sobreviver à morte. Do contrário, a alma ou o espírito humano permanece no pós-morte. Certo? E aí, olha só, Paulo também lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versos 1 a 4, ele fala uma coisa interessante em relação a essa questão do espírito humano ou da alma humana. Ele fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Daí ele fala o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, daí ele fala, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Como isso? Como que uma pessoa vai até o terceiro céu e volta?
Daí ele fala, olha, eu não sei se foi no corpo ou se fora do corpo. Fora do corpo. Se não existisse na mente de Paulo a possibilidade fora do corpo, ele não utilizaria fora do corpo, a expressão fora do corpo. Paulo falaria simplesmente, olha, eu conheço um cara que foi no terceiro céu. Ponto. Ponto. Não existe possibilidade de uma pessoa ir para o céu fora do corpo. Ok? Não tem. Fora do corpo não existe. Então, Paulo não citaria essa expressão. Paulo não falaria essa expressão. Certo? Não falaria. Ok? Então, se ele cita fora do corpo, significa que na mente do apóstolo Paulo, fora do corpo era uma possibilidade. Olha, eu não sei se o cara foi no corpo ou fora do corpo. Então, se ele citou fora do corpo, é que fora do corpo existe sim uma possibilidade de uma pessoa ter ido ao terceiro céu somente em espírito ou alma e espírito. Ok? Também há a possibilidade da pessoa ter sido arrebatada em corpo, alma e espírito. Ok? Paulo não sabia explicar, dizer ao certo como teria sido isso, mas a possibilidade na mente de Paulo era sim possível. Ok? Daí tem uma passagem também, né, que era uma das crenças dos pais da igreja, muitos livros apócrifos, né, como eu falei semana passada, até também relatam esse tipo de coisa, né, que Jesus, quando ele morre, ele vai até o Hades e ele prega então os espíritos em prisão. Então lá 1 Pedro 3, 18 e 19, diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, ou seja, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, ou seja, no Espírito, não na carne, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então aqui, ruach, né, ou pneuma, se fosse só vento, faz sentido Jesus ir lá pregar para o vento? Jesus foi lá e pregou para o vento em prisão? Como é que se prende vento, né? Tá parecendo a Dilma aqui. Certo? Né? Como é que Jesus vai lá e pregou pro vento estocado? Como é que isso funciona? Certo? Então, não tem possibilidade, meu querido. Né? Então, ele foi lá e pregou para os espíritos em prisão. Né? Os apócrifos vão falar isso, né? Que Jesus foi até o Hades e pregou para aqueles que estavam lá no Hades. Atos 7,59. Olha o que diz lá em Atos 7,59. Em relação a Estevão, né? E apedrejaram a Estevão, quem em invocação dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, Senhor Jesus, recebe o meu ruach. Senhor Jesus, recebe o meu pneuma. Ok? Certo? Recebe o que, querido? Se quando morre deixa de existir, o que Deus ia receber? Ok? Aquilo que Paulo falou, recebe a ele mesmo. Amém? A parte que permanece existente do ser. Se animais têm alma, olha, essa é uma grande questão, viu, queridos? Eu posso tratar isso numa outra live a respeito dessa questão, mas é muito difícil, porque como o ruach também pode ser usado para a questão da morte de um animal, né? Porque o ruach, no caso, seria a vida, certo? Já pneuma, ruach não, nefesh e psique pode ser usado também para a morte dos animais. Já ruach e pneuma, eu não estou 100% certo disso, mas nunca é utilizado no aspecto dos animais, ok? Ruach e pneuma, certo? Então, eu não sei, eu não vim tratar sobre esse assunto aqui, sobre a questão dos animais. Posso, né, mais para frente, talvez aplicar alguma questão em relação a essa questão. Beleza, queridos? Porque até agora teria que procurar aqui os textos, né? E não é sobre isso que eu vou tratar hoje.
um texto interessante, né? De um apócrifo, que é o Apocalipse de Tomé. No livro Apocalipse de Tomé fala assim, eu não lembro, eu não anotei aqui o capítulo e o versículo, tá? Então eu vou só citar o texto. Então os espíritos e as almas dos santos sairão do paraíso e virão para a terra inteira, e cada um irá para o seu próprio corpo onde foi colocado. E cada um deles dirá, aqui jaz o meu corpo. Ou seja, é um apócrifo testificando essa questão a respeito do espírito humano que está no paraíso e depois volta para o seu corpo. Ok? Mas é um livro apócrifo, né? Eu estou só citando para que vocês tenham uma ideia de que os cristãos ali no segundo século acreditavam também, havia muitos cristãos que acreditavam nessa questão da imortalidade da alma, certo? Né? Baseado, obviamente, naquilo que esses textos que a gente já está citando aqui, ok? Em relação, queridos, para encerrar, em relação a essa questão do sono da alma, quando Paulo lá fala, né, dos que dormem, né, Jesus foi feito a primícia dos que dormem, todos esses dois textos, tanto lá em 1 Coríntios 15, dos versos 12 a 23, que vai tratar sobre a questão do sono, e 1 Tessalonicenses 4, dos versos 13 a 14, ele vai tratar isso também, da questão do suposto sono. Sono aqui não é da alma, ok? Paulo não está tratando aqui a questão da alma humana e nem do espírito humano. O contexto aqui, Paulo está falando da ressurreição. Porque olha o que diz o texto, lá em 1 Coríntios 15, 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, do que Paulo está falando? Ressurreição dos mortos. O que se está negando? A ressurreição dos mortos. Então ele está tratando sobre a questão da ressurreição. Aí sim, ressurreição. Logo, ressurreição tem a ver com o quê? Com o corpo, certo? Quem ressuscita é o corpo, ok? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porém, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eles estão falando sobre o quê? Quem morreu. Ué, se não existe a ressurreição de mortos, quem morreu, acabou. Certo? Acabou. Se Jesus não ressuscitou, acabou. Se não existe a ressurreição dos mortos, acabou. Não tem sentido. Toda a pregação, o testemunho que eles estão falando que Jesus ressuscitou, acabou. Não tem sentido algum. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tratando o quê? Ressurreição. Ressurreição. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, é óbvio que quando nós estamos tratando a respeito da imortalidade da alma, ninguém que está falando da ressurreição. Entendeu? Ninguém que está negando a ressurreição. Ninguém está negando, dizendo, afirmando que a imortalidade da alma nega a ressurreição do corpo humano. Ok? São duas coisas muito distintas. Certo? Lá em 1 Tessalonicenses vai falar da mesma coisa, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, certo? Trazer com quem? Com Jesus.
Logo, se Jesus vai trazer com ele, significa que estão aonde? Com ele. Quando Paulo fala que morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo. Quando o corpo de Paulo ressuscitar, ele está com Cristo. Jesus vai trazer com ele o seu espírito, sua alma, espírito, voltará para o corpo do apóstolo Paulo e ele vai ressuscitar num corpo revestido de imortalidade, né? De imortalidade. Num corpo revestido daquilo que é celestial, certo? E amém, e para sempre, amém. Amém, meus queridos? Há alguma dúvida? Alguma dúvida de que a alma permanece baseado em todos esses textos? Volto a falar. Existem textos que vão falar da morte da alma? Sim, vários. Por quê? Porque nefesh ou psique também pode significar simplesmente a vida, ponto. Não tem dúvida. Vai ter um modo de texto lá que vai falar a respeito da vida, simplesmente. Certo? Mas há outros textos, especialmente no Novo Testamento, que vai tratar da questão da psique, que aí sim vai tratar de modo distinto. Né? Os contextos vão falar de modo distinto, da permanência daquilo que é imanente, daquilo que é espírito e alma, que vai permanecer no pós-morte. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Que quando você e eu conhecermos a morte, quando nos depararmos com a morte, assim como Paulo, nós estaremos com Cristo. Assim como a história do rico e do Lázaro, assim como Estevão ao morrer falou, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, assim como Paulo falou para a igreja, partir. Partir é não permanecer, é partir. Partir, fora do corpo, certo? Não tem sentido algum Paulo estar falando sobre ressurreição naqueles textos ali. Aqui sim, o que dorme é o corpo permanece dormindo, ou seja, morto, no pó, aguardando o quê? A ressurreição. Mas a alma humana e o espírito humano permanecem imortais, existindo. Assim como os demônios são um espírito, assim como Deus também é espírito, ok? Não é vento, certo, queridos? Amém. Se podemos perder as nossas almas, olha, você pode perder a vida, mas não a alma, né? Não tem como, porque a alma é o que você é, Elisandro. A alma é o que você é, tá? Apocalipse 20 fala da segunda morte, 2 vezes. A segunda morte é o inferno. Okay? A primeira morte é aquela que todos nós iremos passar, ou que já, né, que queremos passar. Estamos mortos, né, mas vamos passar. Nós não, né? Nós vamos passar somente pela primeira morte, né? Só que os ímpios na ressurreição vão sofrer a segunda morte, né? Aqui, obviamente, não está falando de morte física, está falando de morte espiritual, né? Nós estamos mortos, passamos por essa morte, ressuscitamos dessa morte, estamos vivos em Cristo Jesus, certo? Aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados vão ressuscitar, vão continuar mortos nos seus delitos, nos seus pecados, para todo sempre no inferno. Amém? Queridos, semana que vem eu vou falar sobre arrebatamento, tá? Foi me pedido esse tema. Vou falar sobre arrebatamento. Não sei se tem muito assim o que se ficar falando em cima desse tema, né? Vou ver se tem bastante conteúdo. Qualquer coisa eu já dou uma pincelada acerca de escatologia para encher um pouco mais, talvez, se eu ver que não tem muito conteúdo para tratar a respeito da escatologia. Ok? Mas a princípio, então, semana que vem o tema vai ser arrebatamento. Certo, queridos? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de arrebatamento. Amém? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês por terem permanecido até aqui, né? Não sei se já foi feita ou não a live por aqui no Insta, mas seria interessante o tema Quem criou Deus ou Origem de Deus? Não foi tratado isso ainda, tá? Mas podemos ver mais para frente. Amém? Então é isso. Deus os abençoe. Um beijo para vocês. Muito obrigado por todos que permaneceram aqui até agora.
Depois essa live vai lá para o YouTube, amanhã cedo vai estar no YouTube. Vocês podem lá assistir para quem não pegou ela inteira, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo em suas almas. Tchau, tchau.